Imagine acordar numa manhã comum e descobrir que o mundo que você conhecia simplesmente desapareceu. Cidades engolidas por rios, vulcões que apagaram o sol, nuvens tóxicas que mataram em silêncio. Em poucos minutos, ou até segundos, milhões de vidas foram perdidas e o planeta mudou para sempre. A história da humanidade é marcada por momentos de glória, mas também por dias em que a natureza ou o próprio homem mostrou o seu lado mais destrutivo. E hoje, você vai conhecer as 10 tragédias mais mortais de todos os tempos, da menor à maior, onde cada evento carrega uma mensagem de fragilidade, poder e mistério. Prepare-se. Esta não é apenas uma lista, é um retrato da nossa vulnerabilidade diante do inevitável. Desastre da barragem de St. Francis, Estados Unidos, 1928. Era uma madrugada silenciosa no Vale de São Francisquito, na Califórnia. De repente, um rugido, como se o próprio solo estivesse gritando. A barragem de St. Francis, considerada uma das mais modernas da época, colapsou em poucos segundos. Mais de 47 bilhões de litros de água se libertaram, arrasando tudo no caminho. Em apenas uma hora, 600 pessoas morreram. Carros, casas e até pequenas fazendas foram engolidos por uma muralha líquida de destruição. O engenheiro responsável, William Mulholland, foi considerado herói por décadas, até esse dia. Após o desastre, ele declarou: "Eu só desejo estar morto. É culpa minha." Essa tragédia mudou para sempre os padrões de segurança em barragens nos Estados Unidos. Erupção do Monte Krakatoa, Indonésia, 1883. No coração do arquipélago indonésio, o Krakatoa dormia havia séculos. Mas em 27 de agosto de 1883, ele despertou com uma fúria jamais vista. A explosão foi tão colossal que o som percorreu o planeta 4 vezes e foi ouvido até na Austrália. As ondas de choque deram 3 voltas ao redor da Terra e os tsunamis alcançaram 40 metros de altura. Mais de 36 mil pessoas morreram, e as cinzas lançadas ao ar bloquearam a luz do sol por meses. O pôr do sol em tons vermelhos e alaranjados foi observado até em Londres, e inspirou até pinturas de artistas como Edvard Munch em O Grito. Foi a lembrança cruel de que a Terra, às vezes, fala através da destruição. Explosão de Bhopal, Índia, 1984. Na noite de 3 de dezembro de 1984, Bhopal dormia. Mas nas profundezas da fábrica da Union Carbide, um vazamento silencioso estava prestes a transformar a cidade em um inferno químico. 40 toneladas de gás, metil e isocianato escaparam, formando uma nuvem tóxica que se espalhou por quilômetros. Milhares morreram sufocados em minutos. Mais de 15 mil pessoas perderam a vida, e outras centenas de milhares ficaram com sequelas permanentes. Até hoje, a água subterrânea da região é contaminada, e crianças ainda nascem com deformidades. O desastre de Bhopal não foi natural, foi humano. Uma tragédia criada pela negligência e pelo custo da ganância. Bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, Japão, 1945, 6 de agosto de 1945. Um avião norte-americano, o Enola Gay, sobrevoa Hiroshima. Às 8h15, a bomba Little Boy é lançada. A luz, mais brilhante que 1000 sóis, incinera a cidade instantaneamente. 3 dias depois, Nagasaki sofre o mesmo destino. Cerca de 200 mil pessoas morreram, muitas delas carbonizadas ou vaporizadas. Por gerações, os sobreviventes sofreram com câncer, leucemia e cicatrizes físicas e emocionais. Essas bombas encerraram uma guerra, mas abriram uma nova era de medo e poder, a era nuclear. Desastre da barragem de Banqiao, China, 1975. Durante o auge de um tufão, os engenheiros de Banqiao receberam ordens: segurem a água a qualquer custo. Mas a natureza não obedece ordens humanas. Quando a barragem rompeu, várias outras cederam em efeito dominó,
E uma onda de 10 metros varreu centenas de vilas. 171 mil pessoas morreram e milhões ficaram desabrigadas. Durante décadas, o governo chinês escondeu os números. Somente nos anos 1990, o mundo descobriu a verdadeira dimensão dessa catástrofe. Um desastre feito de silêncio e segredo. Erupção do Monte Tambora. Indonésia, 1815. A maior erupção vulcânica da era moderna. O Monte Tambora explodiu com uma força 10 vezes superior à de Krakatoa. 71 mil pessoas morreram, e as cinzas foram lançadas a 40 quilômetros de altura. O impacto global foi apocalíptico. O sol desapareceu por meses, as colheitas falharam e 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Nos campos da Europa, a fome matou milhões. E nas noites frias e escuras da Suíça, uma jovem chamada Mary Shelley escreveu uma história inspirada naquele clima sombrio. Frankenstein. Tsunami do Oceano Índico. 2004, 26 de dezembro de 2004. Enquanto famílias comemoravam o pós-natal, um terremoto de magnitude 9,1 agitava o fundo do mar próximo à Indonésia. Minutos depois, ondas gigantes, de até 30 metros, atingiram 14 países. Entre 230 mil e 280 mil pessoas morreram. As imagens chocaram o planeta e mostraram o poder devastador da água. Foi também o início de uma era de sistemas globais de alerta de tsunamis, para que uma tragédia assim jamais pegasse o mundo de surpresa novamente. Ciclone Bola. Bangladesh, 1970. Na noite de 12 de novembro de 1970, um ciclone tropical atingiu o delta do Ganges, com ventos de 190 km por hora e marés de tempestade de até 10 metros. Mais de 500 mil pessoas morreram em poucas horas. Foi o ciclone mais letal da história e o início de uma revolta política em Bangladesh, que levou o país à independência. A tragédia mostrou que, em muitas partes do mundo, a pobreza pode ser tão mortal quanto o próprio desastre. Terremoto de Shanxi, China, 1556. O pior terremoto já registrado na história. No dia 23 de janeiro de 1556, a terra se abriu sob a província de Shanxi. As pessoas viviam em cavernas escavadas em penhascos. E quando o solo tremeu, essas casas se transformaram em túmulos. 830 mil pessoas morreram. As crônicas da época descrevem: montanhas se moveram, rios mudaram de curso e o chão rachou como vidro. Foi uma lembrança brutal da força que se esconde sob nossos pés. Inundações do Rio Amarelo. China, 1931, o topo da lista. Entre julho e novembro de 1931, chuvas incessantes fizeram o Rio Amarelo, o Yangtze e o Huai transbordarem. O resultado foi a maior catástrofe natural da história humana. Entre 1 e 4 milhões de pessoas morreram, muitas afogadas, outras de fome ou epidemias após a enchente. O governo chinês tentou conter a notícia, mas a devastação foi tamanha que o próprio curso do rio mudou para sempre. Essas enchentes são lembradas como o ano em que a China se afogou. Essas 10 tragédias mostram algo assustador e fascinante. Em cada época, em cada continente, a humanidade enfrentou forças que desafiaram a compreensão. Algumas vindas da natureza, outras criadas por nós mesmos. Mas em meio à destruição, sempre restou algo: a esperança, a reconstrução e o aprendizado de que somos apenas uma parte desse planeta, não seus donos. Porque, no fim, a verdadeira força da Terra não está em sua destruição, mas em sua capacidade de continuar, mesmo depois que tudo parece perdido.